Fala fera, agora vamos falar sobre velocidade média. É a nossa terceira aula dessa playlist de cinemática. Aconselho que antes você assista as duas primeiras, que é cinemática e deslocamento. Pois bem, agora que a gente sabe o que é o deslocamento, vamos continuar com o exemplo do carrinho na rodovia, tá? Então o carrinho vem passando por essa posição inicial, depois passa por essa posição final. Nós dizemos que no instante inicial o carrinho passou pela posição inicial e no instante final o carrinho passou pela posição final. A velocidade média é dada pelo deslocamento escalar, que a gente viu na aula anterior, dividido pela variação do tempo, que é o intervalo entre o instante inicial e o instante final. Digamos que às 8h30 da manhã, o carro passou pela posição, é o instante inicial, né? 8h30, ele passou pela posição inicial 220 km. E que às 9 horas da manhã, instante final, ele passou pelo quilômetro 250, que é a sua posição final. Então, instante e posição iniciais, instante e posição finais. O deslocamento escalar é a posição final menos a posição inicial. Então, 250 menos 220, 30 km foi o deslocamento escalar do carro. A variação do tempo também é o instante final menos o instante inicial. Ó, delta T, variação do tempo, é o instante final menos inicial. 8h30, pessoal, é 8h30. E meio é 0,5. Então, eu vou chamar 8h30 de 8,5, tá? 8h30. 9 menos 8h30, meia hora, né? Foi meia hora que ele levou nesse deslocamento. E meia hora é 0,5 hora, tá? Ou 30 minutos. Mas eu quero trabalhar com quilômetro e hora. Então, a velocidade média, como eu falei, é o deslocamento escalar ΔS dividido pela variação de tempo ΔT. ΔS deu 30 km, ΔT meia hora. 30 dividido por 0,5 é 60. Então, a velocidade média desse automóvel é de 60 km por hora. Algumas considerações nesse contexto. Primeiro, dizer que a velocidade foi de 60 km por hora não quer dizer que foi a mesma velocidade o tempo todo. Ora ele pode ter sido mais rápido, ora mais devagar, mas na média a velocidade foi 60 km por hora. Isso também não significa que a velocidade foi ininterrupta, ou seja, ele pode ter parado num posto de gasolina, abastecido o carro e seguido viagem. O cálculo da velocidade média num determinado trecho só considera o deslocamento e a variação do tempo, tá bom? Então essa é uma velocidade média desse carro, ok? As unidades de velocidade são unidade de comprimento dividido por unidade de tempo. Então a unidade de comprimento dividido por tempo é uma unidade de velocidade média. A mais comum é o quilômetro por hora no nosso dia a dia. Os automóveis, os velocímetros são dados assim, né? As placas de trânsito e tudo mais. Mas nos problemas de física aqui no ensino médio, é muito comum usar o metro por segundo. Se você quiser transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, basta que você divida o valor de quilômetro por hora por 3,6 e você vai achar um valor em metro por segundo. O contrário, se você quiser passar de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Mas o método mais usual, né, o método mais comum é passar de quilômetro por hora para metro por segundo, dividindo por 3,6, porque metro por segundo é a unidade no sistema internacional de velocidade. Agora vamos classificar o movimento a partir da velocidade. Veja bem, aqui eu tenho o meu referencial, meu eixo cartesiano x. Como a velocidade desse carrinho é a favor do referencial, eu chamo esse movimento de progressivo. A velocidade e o referencial têm o mesmo sentido. E por isso a velocidade vai ser sempre positiva, vai ser um valor sempre positivo. Agora, nesse outro exemplo, eu tenho um referencial cartesiano para a direita e a velocidade para a esquerda. Então a velocidade agora é contra o meu referencial, é ao contrário. Então esse movimento é chamado de retrógrado ou regressivo, mas é mais comum usar o retrógrado. Nesse caso, a velocidade, por ter um sentido contrário ao referencial,
ela é uma velocidade negativa, ela tem valores negativos. Lembrando que um valor negativo não quer dizer que ele é menor. Então, se eu tenho um carro com mais 60 km por hora e outro carro com menos 60 km por hora, esses dois carros têm a mesma velocidade em módulo. A intensidade da velocidade é a mesma, 60 km por hora. O mais ou menos só vai indicar o sentido do movimento, tá bom? Então é isso, pessoal. Chegamos na nossa terceira aula. A primeira foi sobre cinemática, aconselho a assistir. A outra sobre posição e deslocamento. E a próxima e última nessa série será de aceleração média. Curte aí o nosso vídeo para a gente ficar feliz. Se inscreve no nosso canal para acompanhar outras aulas. E compartilhe essa aula com seus colegas e suas colegas, tá bom? Aquele abraço.